E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, é para todos. João capítulo 3, versículo 16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É que Jesus, ele não escolhe, ele não faz acepção de pessoas na hora de salvar, ele quer salvar a todos, né? O Evangelho, a graça é para todos. E é sempre um desafio, é sempre uma honra, e sou grato a Deus e também agradecer, ao nosso pastor pela confiança depositada nas nossas vidas, né? Não é fácil estar aqui. Se fosse para escolher, eu preferia 1000 vezes estar aí sentado aprendendo, né, com os homens de Deus aqui, e ainda mais, né, na presença hoje do meu pai, primeira vez que ele vai me ver pregando, né? E também está o presbítero José, né, que é um homem de Deus, a qual nós aprendemos muito ali com ele, o tempo que nós congregamos junto em Anjo. Então é uma responsabilidade muito grande, né? As pernas tremem, mas se for nos dada a oportunidade, nós temos que fazer, né? Quando eu era jovem não, sou jovem, né? Mas quando eu era adolescente, eu lembro que eu pensava comigo e falava, né, que pregar não é para mim, né, porque eu mal conseguia cantar sem gaguejar, né? Então eu pensava, esse negócio não é para mim, eu não quero pregar, nunca vou pregar na minha vida. Mas o tempo vai passando, né, e nós vamos aprendendo que falar das verdades da palavra do Senhor, falar da palavra do Senhor não é algo que é uma função somente do nosso pastor, somente do presbítero, mas é uma função de todos, né? Deus chamou todos para ser discípulos e também fazer discípulos, né? O ide, fazer discípulos, não é apenas para o pastor, não é apenas para os presbíteros, não é apenas para aqueles que têm cargo, mas é para todos. E todos que estamos aqui, nós temos essa função. Talvez você nunca vai pregar aqui no púlpito, mas você com certeza vai ter oportunidade de poder pregar lá na sua casa, de poder pregar lá no seu trabalho, né, lá na sua escola. Todos nós temos essa função. Aleluia, de poder Jesus. Ministrar aos corações, porque todos precisam conhecer a verdade, todos precisam conhecer a palavra do Senhor, amém? Então é um desafio, como eu falei, e eu gostaria aqui já de convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, que está lá em João, capítulo 4, uma passagem muito conhecida. Já foi falado aqui um pouco sobre o samaritano. Eu gostaria de estar nesta início de noite, né, nesta tarde, estar refletindo um pouco com os irmãos nessa história, né, da mulher samaritana. Vamos estar lendo do versículo 1 até o 42, é um texto um pouco extenso, mas que os irmãos possam estar prestando atenção, né, no que essa palavra nos diz. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 em diante diz: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade
que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, o outro é o que ceifa. E eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalham e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Somente até aqui. Foi um texto extenso, mas um texto muito interessante,
e que ele tem muitos ensinamentos, né, para os nossos corações. Se nós formos ler essa palavra e vamos realmente meditar somente nesse capítulo aqui, nós podemos retirar para as nossas vidas muitos e muitos ensinamentos para nós aplicarmos no nosso dia a dia. Um deles é que Jesus, ele não escolhe, ele não faz acepção de pessoas na hora de salvar, ele quer salvar a todos, né? O Evangelho, a graça é para todos. Nós também aprendemos aqui que Jesus, ele é a fonte da água viva, né? Que sacia o vazio do homem. Aqui também vai falar que Deus, ele deve ser adorado em espírito, que não é o lugar, não é o ambiente, mas é em espírito e em verdade. Aleluia, nós devemos Jesus. adorar o Senhor. Então são inúmeros, né, ensinamentos que nós podemos extrair desse texto, e eu gostaria aqui nessa tarde de estar citando algumas, né, de estar compartilhando com os irmãos alguns desses ensinamentos que nós aprendemos aqui na palavra do Senhor. E o primeiro ensinamento que nós podemos extrair desse texto é que Jesus, ele quer salvar a todos, independente do que seja. Quando nós iniciamos a leitura, nós vemos que Jesus, ele sai de Jerusalém, após ter ouvido que algumas pessoas estavam falando que Jesus, ele estava batizando mais do que João. Jesus, sabendo disso, ouvindo disso, ele toma a decisão então de sair de Jerusalém e ir para Galileia, né? Por que ele faz isso? Porque o ser humano, ele tem muito disso, né? Nós temos disso, de às vezes comparar, né? E falar assim, quem que prega mais, né? Quem que, no caso aqui de Jesus, quem que batiza mais, né? Jesus batiza mais do que João. Quem que fala melhor? Então, o ser humano tem muito disso, né, de querer comparar. Só que esse tipo de comparação, esses tipos de conversa não edifica a vida de ninguém, né, e só traz um gasto de energia à toa. Então Jesus, ele sabendo disso, o que ele faz? Ele decide então sair de Jerusalém e ir para a Galileia. E a palavra do Senhor, ele vai falar que era necessário que Jesus passasse por Samaria, né? Por que era necessário que Jesus passasse por Samaria? Quem já parou para pensar nisso? A história diz que havia 3 rotas, né, até a Galileia. Eram 3 rotas. E a rota que passava por Samaria era a rota mais curta, né, era a rota mais perto. E só que ao mesmo tempo era a mais hostil, era a mais perigosa, né? Por quê? Porque passava por território samaritano. E por que Jesus escolheu isso, né? Por que era necessário que Jesus passasse por Samaria? Porque Jesus, ele tinha um propósito, né? Jesus tinha um encontro marcado naquele lugar. Jesus, ele queria conhecer ali, queria falar, né? Pregar a palavra para uma pessoa que estava naquele lugar. Então nós aprendemos aqui que Jesus, ele não viajava sem motivo, ele não passava pelos lugares sem motivo. Pelo contrário, aonde ele passava, ele fazia discípulos. Aonde ele passava, ele pregava a palavra e ele salvava pessoas naquele lugar. Ele curava pessoas por onde ele passava. Então ele tinha ali um encontro marcado, né? Eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei de que forma que você entrou por aquelas portas, mas eu tenho algo para te dizer, que Jesus, ele está aqui e ele tem um encontro marcado com você. Aleluia, Jesus. Ele tem algo para ministrar no teu coração. Ele tem algo para falar, para mudar na sua vida. Não sei se você precisa de um milagre, não sei se você está precisando de algo do Senhor, mas eu tenho certeza que o Senhor, ele vai falar com o seu coração nesta tarde. Amém? Aleluia, então Jesus. Nós vemos aqui Glória que um dos pontos importantes que nós precisamos observar é que, como já foi falado aqui pelo presbítero Austin, os judeus, eles odiavam, né? O texto aqui vai dizer que eles não se davam, né, com os samaritanos, mas se você for estudar a história, você vai entender que os judeus odiavam, e vice-versa, odiavam os samaritanos. E por que isso acontecia? Por que tinha essa rixa, né? Por que tinha esse problema entre judeus e samaritanos? Eles não eram o mesmo povo? Não serviam o mesmo Deus? E para nós entendermos isso, nós precisamos entender o pano de fundo disso, né? Nós precisamos entender o que aconteceu para que houvesse essa raiva, houvesse esse ódio entre judeus e samaritanos. A verdade, irmãos, quando Israel ele
sofreu vários ataques, né? Participou de várias guerras. E uma desses ataques e guerras que Israel sofreu, Samaria ela foi invadida, né, pelos assírios. E nessa invasão, os assírios vencem, então eles levam parte da população para a Síria. E deixa parte da população, claro, como estratégia de guerra, né? como uma estratégia que os assírios tinham. Então eles deixam o povo ali. O que eles fazem? Então eles pegam um povo lá, o povo deles também, de outras regiões da Síria, e envia para aquela região, para que houvesse uma mistura, né, de raça, para que houvesse ali casamentos entre assírios e israelitas. E ali aconteceu assim, eles enviaram e aconteceu ali a mistura. Israelitas casaram com assírios e houve ali uma mistura de raça e também houve ali uma mistura de religião. Então, quando após os judeus, né, os israelitas que moravam na parte ali de Judá e de Jerusalém, que também mais tarde foram atacados e foram levados cativos, e eles retornam, né, após 70 anos de cativeiro, sendo conduzidos, se eu não me engano, por Zorobabel, né, para a reconstrução do templo. Então eles chegam naquele lugar, e os samaritanos que já estavam ali, que já tinham se misturado, né, que tinham se formado ali um povo misturado e com religiões misturadas, eles se oferecem a ajudar esse povo que tinha voltado, né, do cativeiro para a reconstrução do templo. E o que acontece? Os judeus eles não podiam aceitar que os samaritanos também fizessem parte disso. Por quê? Porque os samaritanos eles estavam tanto misturados racialmente, mas eles estavam misturados religiosamente. Eles tinham outros deuses, eles serviam a outros deuses, e para um judeu de sangue puro isso é inconcebível, né? Eles não podem aceitar de forma nenhuma, por questões também religiosas. Então essa raiva aconteceu justamente por isso, né? Porque os judeus eles não aceitavam os samaritanos, e os samaritanos, por não serem aceitos, ficaram com muita raiva. Então foi se formando, né, esse ódio entre eles. Então é por isso que a mulher samaritana, quando Jesus encontra ela e fala assim, dai-lhe de beber, a mulher samaritana olha para ele e fala assim, mas você não é judeu? Né? Por que você está me pedindo água de beber? Então é justamente por isso. E o segundo ponto que nós precisamos observar aqui é que judeus, eles não conversavam com mulheres em público, né? Isso fazia parte da cultura deles. Os rabinos, então, os grandes mestres da época, eles não conversavam nem com suas esposas em público, porque era uma questão ali cultural deles. E eles não faziam isso. E Jesus, ele chega naquele poço, espera aquela mulher, e quando a mulher aparece, ele conversa com aquela mulher em público. Ele fala, dá-me de beber, você poderia me dar um copo de água? E a mulher imediatamente, mas você é judeu, você está me pedindo água? E nós vemos que, além disso, a mulher samaritana, além de ser samaritana, além de ser mulher, né, a palavra do Senhor diz aqui, nós vamos ver aqui na palavra do Senhor, que aquela mulher, ela tinha um caráter também duvidoso, né? Era uma mulher de caráter duvidoso. Então, juntando tudo isso, Jesus, ele teve que quebrar muitos preconceitos que existiam naquela época, né? O homem não conversava em público com mulher, existia um ódio, né, cultural entre judeus e samaritanos. Ele teve que quebrar tabus, ele teve que quebrar protocolos para poder falar da palavra de Deus para aquela mulher. Então, o que nós aprendemos nesse texto? O que nós aprendemos aqui? Que Jesus, que o Evangelho, que não importa a situação que nós estamos vivendo, não importa a situação que você está vivendo, não importa o que você fez no seu passado, Jesus, ele quer salvar a sua vida. Deus, ele quer salvar a todos, independente do país que você da raça que você dos costumes que você tem. A palavra de Deus é para todos. João capítulo 3, versículo 16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não importa como você está. Aleluia, Jesus. Glória. Creia no Filho de Deus. Aleluia. Creia que Jesus, ele morreu numa cruz, derramou o seu sangue para salvar a tua vida. Ele não quer saber se você errou.
Ele não quer saber se você cometeu um pecado, quem sabe absurdo no passado. Ele não quer saber se você cometeu coisas que para o homem é inaceitável. Ele quer saber se você tem um coração disposto a se arrepender. Ele quer saber se você tem um coração disposto a aceitar o amor de Deus e a mudar através da palavra do Senhor. O segundo ponto que nós podemos extrair aqui de ensinamento para a nossa vida é que Jesus é o único que pode saciar o vazio da nossa alma. Aleluia. Eu entrei essa semana, nessa segunda-feira, e o pastor tinha pedido para colocar um hino no grupo de louvor, e esse hino falou muito forte no meu coração, e esse hino fala justamente sobre esse texto, sobre essa passagem, né? Sobre a mulher samaritana, sobre a água viva, sobre o vazio da alma do homem. E a maior dificuldade que o ser humano enfrenta na vida, eu acho que é esse vazio da alma. Todo homem, ele nasce com um vazio dentro da sua alma. Um grande filósofo e também cristão, ele era católico, não se assustem, né, por ele ser católico, mas tem uma frase muito famosa que diz assim: o ser humano tem um vazio no coração do tamanho de Deus. Todo ser humano, ele tem um vazio no seu coração do tamanho de Deus. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o ser humano, ele tem um desejo inerente de algo infinito e eterno, que só pode ser preenchido por Deus. Aleluia, Jesus. E glória a Deus. Na palavra do Senhor, onde é que está escrito isso? Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, na versão NVI vai dizer assim, que também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Aleluia. Deus, ele criou o homem, e ele colocou dentro do coração do homem o anseio pela eternidade. Aleluia. Todos nós nascemos com esse vazio, todos nós nascemos com essa sede de Deus, todos nós. É por isso, irmãos, que muitos procuram preencher esse vazio com tantas coisas. Muitos estão todos os finais de semana nas baladas, entra à noite, passa a madrugada na balada, sai pela manhã com a cara cheia de ressaca. Por quê? Porque eles desejam preencher esse vazio, desejam preencher esse buraco que tem no coração com coisas que são passageiras. Talvez ali no momento onde eles estão ali bebendo, conversando, dançando, se divertindo, quem sabe naquele momento talvez ele tenha ali uma alegria parcial, mas quando ele sai dali, eu tenho certeza que ele sai vazio. Quando ele volta para a casa dele, ele volta vazio, e é por isso que ele precisa novamente no próximo final de semana estar numa balada ou estar em um lugar onde ele vai ter prazer naquilo que ele está fazendo. E não só balada, muitos vão buscar esse preenchimento, essa alegria, né, essa satisfação em drogas. Muitos vão buscar essa satisfação, quem sabe, em relacionamentos, que é o caso da mulher samaritana. A palavra do Senhor vai dizer que essa mulher, ela já tinha passado por 5 casamentos, e agora o que ela estava, o 6º homem que ela estava, não era o marido dela. Então muitos buscam de várias formas, seja em relacionamento, seja em drogas, seja na prostituição, seja no que for, o ser humano, ou seja mesmo até mesmo na religião. Muitos buscam se satisfazer até mesmo dentro da religião, e existem várias religiões. Por quê? Porque o homem tem esse anseio, ele tem essa necessidade, ele busca por isso, ele precisa de algo na vida dele que satisfaça ele, seja com prazer, como já foi falado aqui também. Muitos são adeptos, né, ao hedonismo, são adeptos ao prazer, só que todos nós precisamos. E essa mulher, da mesma forma, buscava preencher, buscava se satisfazer em relacionamentos. Irmãos, relacionamento, aqui tem jovens que querem casar, e muitos, né, querem casar para ser feliz, né? Muitos, você pergunta, por que você quer casar? Eu quero casar porque eu quero ser feliz. É verdade, irmãos, que casamento não traz felicidade. Casamento, ele não preenche esse vazio da alma.
o que realmente traz felicidade, o que realmente preenche essa tristeza, esse vazio da alma, esse desejo de se tornar uma pessoa satisfeita, é a presença do Senhor. É Jesus nas nossas vidas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E Jesus olha para ela e vê isso, né? Ele olha para ela e tira o raio-x dela, né? E vê aquilo que ela estava passando. Ele fala assim: vai lá, chama o teu marido. Ela falou: não tenho marido. Não tenho marido. Ele fala assim: você acha bem, né? Você teve 5 maridos e agora o que você tem não é seu marido. Então acho que ela chegou num ponto que ela viu que casamento não ia satisfazer aquilo que ela precisava. Então ela falou: não vou nem casar. É o que muitos estão fazendo hoje, né? Muitos para não assumir compromissos e ter dificuldades no passado, porque no futuro, porque as pessoas hoje em dia elas já casam pensando na separação, né? Já casam pensando no divórcio. Mas o Senhor, Ele quer preencher, né, esse vazio da nossa alma. E Ele oferece para aquela mulher algo que poderia preencher esse vazio. Ele oferece para aquela mulher uma água viva, uma água que traz vida para o coração daquela mulher. E ela vai falar, e é engraçado que aquela mulher, quando Jesus fala assim: eu tenho uma água uma água viva, e ela fala assim: mas você não tem nem balde, né? Você não tem nem balde, e o poço é fundo, como é que você vai me dar água? De onde você vai tirar essa água para beber? E ela fala assim, Jesus fala assim: se você conhecesse o dom de Deus, se você soubesse quem é que está na sua frente, se você soubesse quem é que está falando contigo, não era eu que estaria te oferecendo água, mas você que estaria me pedindo água. Aleluia. E eu tiraria água, e eu daria água para você, e você nunca mais iria sentir sede. Isso é muito importante, irmãos, nós entendermos isso, porque, como eu já falei aqui, o homem sem Jesus, ele procura preencher, né, o vazio com diversas coisas, e até mesmo dentro da igreja, né, até mesmo dentro da igreja tem pessoas que já têm 10 anos de crente, já tem 20 anos de crente, mas continua tirando a água do poço, né? Não bebe da água do Senhor, não bebe da água viva, continua buscando e bebendo da água do poço. Eu quero fazer aqui uma reflexão com os irmãos: de que água você tem bebido? Será que você está bebendo da água do poço? Ou será que você tem bebido da água que Jesus oferece? Você tem bebido da água do poço? Será que aquilo que você tem buscado, a satisfação que você tem buscado satisfação em Deus? Você tem buscado satisfação nas coisas de Deus, ou você tem buscado satisfação nas coisas do mundo? Tem muita gente, até mesmo dentro da igreja, que já teve um encontro com Jesus, ouve a palavra do Senhor todos os dias, mas não bebe dessa água, mas não está tomando da água, tem buscado se satisfazer em tantas outras coisas. Eu ouvi algo essa semana muito impactante para a minha vida. Um grande pastor, ele fala assim, que se você passa a semana inteira e você não tem desejo de orar, se você passa de segunda a segunda e você não tem desejo na sua alma de ler a Bíblia, se você passa a semana inteira e você não pensa nas coisas de Deus, só tem um diagnóstico para nós: somos carnais. Nós não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Se nós conseguimos passar a semana inteira e não dobrar os joelhos para falar com Deus, nós estamos sendo carnais. E o Espírito Santo, ele não tem nos guiado, não estamos cheios do Espírito Santo de Deus. E infelizmente tem pessoas assim. Infelizmente tem pessoas no nosso meio que passam a semana inteira e não conseguem pensar no reino, e não conseguem pensar em Deus, e não conseguem dobrar os seus joelhos para orar e falar com Deus, e não conseguem tirar 5 minutos para ler um versículo da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, irmãos, ela é clara em certas coisas, em outras coisas ela não é tão clara.
Por exemplo, a grande tribulação, se vai ser antes ou depois do arrebatamento, e tantos outros assuntos que a Bíblia aborda que dá margem para você ter mais de um tipo de pensamento. Mas existem coisas na Bíblia que a Bíblia ela é muito clara no que ela diz. Ela fala: orai sem cessar. A Bíblia nos ensina a orar sem cessar em todos os momentos. A palavra do Senhor nos ensina a meditar na sua palavra de dia e de noite. A palavra também nos ensina a jejuar. A palavra nos ensina a sermos bondosos, caridosos. Então existem coisas na palavra do Senhor que ela é clara e ela nos ensina. E muitas das vezes nós sabemos, olhamos para tudo que o Senhor nos ensina e nós simplesmente escolhemos não fazer. Escolhemos não nos santificar, escolhemos não orar, escolhemos não ler a palavra do Senhor, não crescer espiritualmente e deixamos as coisas de Deus de lado. Mas o Senhor, nesta noite, Ele está aqui e Ele quer oferecer para nós Jesus, glória a Deus, que Ele pode satisfazer o vazio da nossa alma. Muita gente tem vivido uma vida vazia, tem vivido uma vida ansiosa, porque não tem entregado verdadeiramente a sua vida a Cristo, não tem realmente buscado em Deus a satisfação da sua alma. Só que o Senhor, Ele quer satisfazer esse vazio da nossa alma. O terceiro ponto que nós podemos aprender aqui é que a adoração não está limitada a um lugar. Deus é Espírito e quer ser adorado em Espírito. Como eu já falei aqui, infelizmente, irmãos, tem pessoas que acham que o momento de adorar, o lugar de adorar é somente na igreja. Já houve fases na minha vida que era assim, o primeiro contato na semana de adoração ser na igreja. E tem gente que vive assim, de achar que somente aqui é o lugar de adorar. Então ela passa a semana inteira sem buscar a Deus, passa a semana inteira sem adorar a Deus. E o primeiro contato que ela tem com a adoração, o primeiro contato que ela tem com a Bíblia, o primeiro contato que ela tem com a oração é quando ela entra por essas portas. Aleluia. Essas pessoas, elas não entenderam o que é a adoração. A adoração, ela não está limitada a um lugar. A adoração é um estilo de vida. Deus, Ele é Espírito e Ele quer ser adorado em Espírito e em verdade. O Senhor não quer que você adore somente quando você entra aqui. Ele quer que você adore ao Senhor lá na sua casa. Ele quer que você adore ao Senhor lá no seu trabalho. Ele quer que você ore em todos os lugares onde você estiver. Ele quer que você fale com Ele em todos os momentos da sua vida, de segunda a segunda, não apenas no domingo, não apenas no sábado. Ele quer ter essa intimidade com você, Ele quer ter essa intimidade com a gente. E muitas vezes nós, na correria do dia a dia, nos problemas que surgem do dia a dia, nós deixamos para buscar a Deus somente aqui. E quando buscamos ao Senhor aqui, às vezes nós estamos tão cheios de problemas, estamos tanta correria, que mesmo aqui nós estamos com a nossa mente nos problemas, nós estamos com a nossa mente nas coisas deste mundo. Mas o Senhor, Ele quer mudar isso nas nossas vidas. Aleluia. Não é isso que Ele quer, não é dessa forma que Ele quer que nós vivamos. Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Aleluia, Ele quer que Jesus. nós nos santificamos para Ele. Ele quer ter experiências, Ele quer te dar experiências, Ele quer que nós tenhamos experiências com Ele, fora daqui, lá na nossa casa, lá no nosso quarto, lá no nosso trabalho. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O lugar que nos torna adoradores, mas sim o nosso coração. Um coração adorador, ele adora em qualquer lugar. Aleluia. Um coração adorador, ele
busca a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aonde ele estiver. Porque ele sente esse desejo, ele sente essa falta. Quantos têm sentido esse desejo? Quantos têm buscado da água da fonte de Deus? Aleluia. Ou será que nós estamos perdendo o nosso tempo e gastando todo o nosso tempo, toda a nossa energia com coisas que não nos edificam, com coisas que não nos levam para perto de Deus? O Senhor, Ele quer que você esteja perto dele. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Próximo ponto é que aquele que experimentou da fonte de água viva deseja que outros também experimentem. A mulher samaritana, após ter esse encontro com Jesus, após ouvir a palavra de Jesus e ela reconhecer quem Cristo é na vida dela, o que é que ela faz? Ela deixa o cântaro, ela deixa o balde que ela tinha, ela esquece a água que ela precisava colher, que ela precisava tirar, e ela sai e vai até a sua cidade e começa a falar: eu encontrei um homem, e esse homem falou tudo que eu estava passando, tudo que eu estava fazendo. Será que não é ele o Messias? Será que não é ele o Salvador? E ela prega para aquelas pessoas. O primeiro sinal de uma pessoa que verdadeiramente foi alcançada pelo Evangelho, que verdadeiramente teve a sua alma saciada por Cristo, é que essa pessoa, ela quer compartilhar daquilo que ela recebeu. Aleluia, ela quer Jesus. compartilhar, ela está tão cheia, ela está tão transbordando, que ela quer compartilhar da sua experiência, daquilo que ela ouviu para outras pessoas, para que essas outras pessoas também elas possam receber do Senhor, para que essas pessoas também possam ter a sua alma preenchida, satisfeita, ter os seus desejos, ter os seus anseios transformados, preenchidos pela palavra de Deus. Então ela sai e ela começa a falar. Ela fala: eu encontrei um homem. E aquelas pessoas ouvem a palavra daquela mulher e eles vão até Jesus. Eles vão até onde Jesus está. E Jesus começa também a falar de Jesus, começa a falar da palavra de Deus para aquelas pessoas, e aquelas pessoas recebem aquela palavra, e eles também reconhecem que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Salvador, e eles falam assim: olha, antes nós cremos, nós acreditamos nele pelo que você falou, mas agora nós cremos por aquilo que nós verdadeiramente ouvimos da boca dele, e agora nós cremos que ele é o Senhor, ele é o Cristo, ele é o nosso Salvador. Aleluia, Jesus. Aquele que verdadeiramente tem a sua alma cheia pela água da vida, aquele que verdadeiramente teve a sua alma restaurada, preenchida, ele tem a necessidade de falar de Jesus, ele tem a necessidade de compartilhar isso com outras pessoas. E a pergunta que nós nos fazemos é: será que de tudo que nós falamos no nosso dia, com os nossos amigos, com nossos colegas de fábrica, com a nossa família, será que existe algo ali que nós falamos de Cristo? Se de tudo que nós falamos no nosso dia for apenas séries, filmes, jogos, novelas, for dinheiro, nós não estamos com a nossa alma cheia, transbordando da palavra de Deus. Se tudo aquilo que nós compartilhamos com as outras pessoas são coisas banais, nós precisamos beber dessa água. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos deixar que Cristo verdadeiramente transforme as nossas vidas. Que tudo, irmãos, que nós formos compartilhar com as pessoas, não tem problema você falar daquilo que você gosta, não tem problema você falar com as pessoas do seu time de futebol, não tem problema. Mas se tudo que você falar for somente isso, e nada do que você falar tiver um conteúdo daquilo que Cristo fez na sua vida, daquilo que Cristo ele pode fazer na vida das pessoas, se não houver nada disso naquilo que nós falamos, então nós estamos vazios, e nós precisamos
buscar a Deus nas nossas vidas. Que nós possamos, irmãos, nesta noite refletir do que nós estamos cheios, do que nós estamos enchendo a nossa alma, o que é que está dominando as nossas vidas, o que é que está preenchendo as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. Que aquilo que preenche as nossas vidas possa ser Deus. Que nós possamos colocar em Deus as nossas ansiedades e colocar em Deus os nossos problemas, colocar em Deus as nossas dificuldades e falar: Senhor, guia a minha vida, Senhor, transforma a minha vida. Senhor, quantas pessoas não estão vazias, não é? Quantas pessoas não vêm a este lugar vazias? Que possamos, irmãos, verdadeiramente dizer: Senhor, enche as nossas vidas. Eu não sei, irmãos, como você entrou aqui, eu não sei como você passou a sua semana. Eu não sei se você enfrentou problemas, eu não sei se você está triste, se você está passando por alguma dificuldade, se você está se sentindo vazio na sua alma, mas eu quero dizer que Jesus, Ele pode preencher. Aleluia. Jesus, Ele pode satisfazer a tua alma, Ele pode te dar aquilo que você está buscando há tantos anos. A mulher samaritana, durante tantos anos, ela buscou algo que pudesse preencher a sua alma. E então Jesus aparece para ela e fala: bebe dessa água. Eu tenho uma água que pode satisfazer a tua alma. Eu tenho uma água que pode te saciar a sua sede. Que possamos, irmãos, verdadeiramente buscar isso nas nossas vidas. Já partindo para a conclusão, quero que você se coloque de pé neste momento.